Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui convosco. Obviamente que não é a Ana Rita Freire. Tivemos aqui o Jorge Ramos. A Ana Rita estava para vir, mas teve aqui um percalço e então pediu aqui ao Jorge para substituir. Muito obrigado por ter vindo. Foi aqui em cima da hora, portanto ainda é um desafio maior. Muito obrigado. Nós aqui neste painel vamos falar sobre o tema de tudo o que é ligado à gestão documental e que passa muito pela temática da desmaterialização, a recolha de dados, metadados, depois toda a temática da gestão do arquivo, seja ele físico, seja digital, e depois a destruição. Portanto, no CTT procuramos endereçar toda a cadeia de valor da gestão documental nestas temáticas que mencionei e temos uma larga experiência a fazê-lo. Mas não quisemos ser nós vir aqui numa apresentação comercial a falar-vos daquilo que temos e mais uma vez optámos por convidar um conjunto de clientes / parceiros que temos connosco e que vão mostrar as soluções que têm atualmente implementadas. Optámos também por trazer aqui clientes de longa data, que é o caso, claro, da Anabela e da ANSR, que já estamos quase há 10 anos com esta relação, mas temos aqui também relações mais recentes para evidenciar que, independentemente do estágio em que estejamos, conseguimos ter claramente soluções e flexibilidade para implementar. Mas optámos por ter aqui casos diferentes para também ilustrar melhor o que é esta realidade. Portanto, na realidade, o Jorge vai-nos falar um bocadinho da solução de desmaterialização que temos atualmente no BPI, e já vai explicar, e era a primeira questão que eu lhe ia já colocar, era para nos falar um bocadinho em que é que consiste a solução e o que é que vos levou a escolherem o CTT para este processo de externalização. Muito bem, antes de mais, muito obrigado e peço desculpa aos presentes. Não sou a Ana Rita, mas vou tentar... Mas nós tínhamos combinado de dizer que era a Ana Rita. Podem-me tratar por Ana Rita, então. Bom, muito obrigado, dizia eu. E começando... Esta solução para nós foi importante e é importante porque o nosso objetivo trata de desmaterializar todo o nosso correio que recebemos, aumentar a eficiência na circulação desse correio internamente, em formato digital, portanto, aqui também jogamos um bocadinho com o impacto ambiental na medida em que tentamos reduzir a circulação de papel e também, por outro lado, muito importante para nós, a redução dos riscos operacionais que envolve a circulação de papel de um lado para o outro diariamente. Portanto, aqui, trabalhando com esta plataforma digital, permite-nos controlar, saber sempre onde temos o nosso correio, não o perdemos, não fica parado, portanto, permite-nos, através da plataforma, perceber se o documento está a ser trabalhado ou não está a ser trabalhado. Isso também, para nós, permite-nos aumentar a eficiência do nosso trabalho, portanto, através desta plataforma. Boa. Apesar de ainda estarmos numa fase muito embrionária, já sentimos algumas coisas boas. Ótimo, ainda bem, muito obrigado. Bruno, passando para si, que também não é uma relação de há muito tempo, também temos aqui uma relação mais recente, pedia-lhe também para nos explicar com um pouco mais de detalhe em que é que consiste esta solução de gestão documental que atualmente é implementada no CTT e, mais uma vez, o que é que vos levou a escolher, no fundo, esta solução, em detrimento de outras que seguramente analisaram. No caso do Credibom, a solução que nós temos acaba por ser uma continuidade do que nós já tínhamos. Nós trabalhamos com o CTT desde o dia 1 de abril, data oficial de arranque, e acabámos por manter uma lógica de continuidade, mas tentar evoluir. Eu tento explicar. O Credibom, sendo uma instituição bancária, tem um conjunto de regulamentação que está sujeita, que obriga a ter documentação, quer no momento da contratação e depois, um desafio maior, guardá-la a desafio. E, portanto, o Credibom, sendo uma entidade que foi criada do zero, tentou, na sua fase inicial, há mais de 20 anos atrás, guardá-la nos seus próprios armários, que chegou a um momento em que, efetivamente, já não havia armário, já não havia espaço e custava dinheiro. E, portanto, nesse momento, há mais de 20 anos, nós optámos por externalizar toda a gestão documental no sentido de o papel entrava no banco, mas depois saía do banco. Okay? E esse foi o processo que foi mantido até há coisa de 10, 15 anos, onde passámos a ter uma outra componente que foi, ela também passava a ser digitalizada à saída e não à entrada. Okay? Eu, quando cheguei ao Banco Credibom há coisa de 5 anos,
tive um desafio pela frente enorme, que todos nós também o tivemos, se chamou Covid. E, portanto, eu tive de um dia para o outro de passar de uma operação sustentada em parte no papel, felizmente já não é 100%, é só uma parte, porque temos outros meios digitais, e, portanto, tivemos um desafio enorme que foi manter uma operação sem pessoas no banco, baseada no papel. E, portanto, eu aí parei-me efetivamente uma questão operacional que tive que resolver e que passava por, ao invés de termos digitalização à saída, ter digitalização à cabeça. Okay? E, portanto, acabou por ser isto que montámos com o CTT, que é efetivamente uma solução em que todo o papel, venha ele de correio, seja ele entregue em mãos, não interessa, da forma como chega. Inclusive contratos, certo? Inclusive contratos e a documentação que vem, a acompanhar, com cartões de cidadão e por aí fora. Nós tentámos efetivamente digitalizá-lo, torná-lo digital, tornar o processo, do ponto de vista do papel, transparente para nós. Portanto, eu não sei como é que aquele documento chegou a mim, eu sei que o tenho à minha frente. E, portanto, para os meus colaboradores e para a operação, o que interessa é que eu tenho uma imagem, essa imagem tem uma fonte que é o papel e consigo tratá-la. E com isto consigo desviar todo o fluxo de papel do Credibom e consigo efetivamente manter uma operação 100% digital, 100% entre aspas. E inclusive depois no final, com um plano arquivístico, que, passado o tempo definido, podem proceder também a toda a distribuição, cumprindo todos os mecanismos legais. O processo é contínuo, portanto, temos o processo de entrada do papel, sua digitalização, seu tratamento pela Newspring e pelos parceiros, que depois procedem ao seu arquivo, de acordo com as regras que nós temos, e onde mantê-lo de acordo com as regras que definimos e irão destruí-lo mais à frente, que é outra questão que nós não tínhamos. E, efetivamente, eu posso partilhar que temos muita documentação que já devia ter sido destruída. Muito obrigado. Anabela, muito obrigado. Também pedia para explicar, aqui vamos falar tudo o que é desmaterialização associada às contraordenações rodoviárias. Portanto, é um tema que seguramente nos está presente a quase todos. Mas ia pedir à Anabela para falar um bocadinho desta relação que já existe há muito tempo, das evoluções que teve e também o motivo pelo qual a ANSR optou por externalizar este processo. Antes de mais, muito obrigada pelo convite que foi dirigido à ANSR. É com gosto que a ANSR dá o seu testemunho aqui. Estou na cadeira dos 3 meses, mas como disse... mas foi propositado. Mas, como disse, a relação que a ANSR tem com o CTT já vem desde 2014. A desmaterialização do processo de contorno nacional teve uma grande viragem dentro da estrutura da ANSR em 2013, quando, por necessidade de gestão de recursos internos, que são poucos, para cativar juristas, tínhamos que recorrer ao teletrabalho. E então, para recorrer ao teletrabalho, nós tínhamos que ter o processo desmaterializado para permitir que as pessoas trabalhassem a partir de casa um processo que estava totalmente desmaterializado. Porque era impossível fazer circular documentos dentro de um processo de contornação, que estamos a falar de um auto de contornação, do auto de notícia, dos comprovativos de notificação, das defesas que são apresentadas nesses processos de contornação, andar a circular papel fora das instalações da ANSR. Então, em 2013, a ANSR deu um salto de gigante de desmaterialização do processo de contorno nacional, de toda a documentação que estava associada a isso. Entretanto, a ANSR em 2014, teve necessidade de encontrar um parceiro para fazer uma atividade específica que tinha a ver com a desmaterialização de comprovativos de notificação, para dar inputs dentro de um sistema de suporte à fiscalização, para permitir que as entidades fiscalizadoras fizessem chegar os autos de notícia à ANSR para o processo. E os CTT foram um parceiro que disponibilizaram-se a fazer um projeto piloto com a ANSR para esse efeito, que depois nos permitiu criar um caderno de encargos para colocar no mercado e vir, porque tem as regras da contratação, para vir parceiros, outros parceiros, e nessa altura até foram os CTT que apresentaram a proposta que acabou por ser adjudicada. Agora, mais recentemente, em 2019, fruto de uma reestruturação interna, foram perdidos alguns recursos que tratavam da documentação à entrada e que permitiam a desmaterialização de todos os documentos associados ao processo de contornação. Perder desses recursos,
não podíamos voltar atrás, não podíamos voltar antes daquilo que tínhamos em 2013. Então, lançou-se um procedimento de contorno nacional, um concurso público de contratação pública, e os CTTs vieram a jogo para desmaterializar. Eu vou dizer, nós temos 1.200.000 autos de contornação por ano, a envolver por ano documentação, envolvendo a documentação de 5 milhões de documentos por ano também. E neste processo o CTT foi realmente, até agora, tem sido bastante positiva a parceria que a ANSR tem com os CTTs. Ótimo, ainda bem. A desmaterialização do processo permite o quê? Para além da questão do teletrabalho, que é facilitadora, não é? Permite que todos os utilizadores do sistema tenham uma imagem da documentação daquilo que está associado ao processo de contornação para o trabalhar, quer para consulta, quer para o trabalhar, quer para o decidir. Qual é o objetivo? O objetivo primeiro de toda a desmaterialização é diminuir os prazos que existem entre a infração e uma decisão e o cumprimento das sanções. Muito bem, muito obrigado. Jorge, ao perfeito para Ana Rita, pode escolher. Esteja à vontade. Jorge, apesar desta relação ainda ser bastante recente, gostaria que partilhasse connosco, no fundo, como é que tem corrido, e no seu caso, mais esta até fase de implementação, como é que tem corrido e eventualmente, se alguma coisa não correu tão bem, também que eu mostre para percebermos que cuidados devemos ter na implementação destes projetos e que boas práticas devemos seguir. Muito bem. Como disse bem, estamos numa fase muito embrionária. Estamos a sentir algumas dores de crescimento, portanto, o que eu acho que são normais, mas na sua globalidade está a correr bem, portanto, já sentimos algumas... Ainda não chegámos ao bom que a plataforma nos pode dar, mas já estamos a sentir coisas boas, nomeadamente o controle, a possibilidade de, a qualquer momento, qualquer direção do banco poder aceder ao seu correio, sem ter que estar a pedir ao arquivo, sem estar a pedir, portanto, a outra área que lhes disponibilize o documento. Portanto, a qualquer momento, esta plataforma permite-nos aceder a todo o nosso correio. E também deve ser mais célere, não? Completamente mais célere. Da informação. Portanto, isto também faz com que os nossos SLAs também sejam melhorados substancialmente. Portanto, como eu disse, nesta fase estamos a sentir ainda algumas dores de crescimento, mas em conjunto com o CTT, que nos tem dado um apoio. Nós já trabalhamos com o CTT também há bastante tempo, tem sido um parceiro com quem nós temos vindo a andar durante os anos e, portanto, mais uma vez, em parceria com o CTT, contamos que a plataforma esteja totalmente no seu curso normal, dentro de em breve, portanto, que é esse o nosso objetivo. Sentimos também um feedback muito positivo, deixem-me dizer, dos colegas, internamente, porque para eles é muito mais fácil receber o seu correio no seu posto de trabalho do que receber um telefonema, olha, tens aqui o envelope para ti, vem cá buscá-lo. Portanto, é mais prático, é mais eficiente, torna tudo muito mais célere e mais prático e, portanto, estamos a sentir também da parte dos colegas algum feedback positivo. E agora a tendência é melhorar, portanto, apesar destas dores iniciais, acreditamos que possamos, no futuro, ter o nosso correio a circular digitalmente e de forma, portanto, eficiente, diria eu. Ótimo, ainda bem. Bruno, e-lhe colocar a mesma questão, que é partilhar connosco um pouco a vossa experiência destes meses e como é que tem corrido e o que é que já, em termos de findings, consegue partilhar aqui connosco. Eu começo pelo fim. Pelo fim no sentido em que... Pode começar à vontade. Não. A data de hoje, e usando as palavras do Jorge, a tendência é para melhorar. Eu passo a explicar. O Credibom, como eu referi há pouco, já montou este projeto numa lógica de continuidade e de mudança. E, portanto, taticamente foram cometidos alguns erros relativamente à forma de implementação. O primeiro foi, nós mudámos o prestador, portanto, o parceiro que connosco trabalha, o que por si só tem mudança, e, portanto, precisa de adaptação, quer da parte de quem vem novo, quer da parte de quem está, neste caso nós. E, segundo ponto, mudámos o processo. Portanto, nós aproveitámos para fazer duas mudanças ao mesmo tempo. Se a primeira já é difícil, porque ao fim e ao cabo estamos a falar de pessoas, de hábitos que foram adquiridos por uma empresa que já tinham alguns hábitos bem reforçados,
e o processo que nós tínhamos não era mau, atenção, efetivamente juntar estas duas vertentes em conjunto com uma situação operacional e concorrencial apertada com volumes elevados, tornou tudo isto muito difícil. Portanto, eu posso dizer, nós começámos a operação no dia 1 de Abril e o mês de Abril foi muito mau. Portanto, houve várias falhas. Portanto, eu acho que devemos usar isso para aprender. O que é importante é que desde então a evolução tem sido positiva. E, portanto, neste momento já estamos no início de julho, mas já terminámos junho já com uma operação estabilizada, não está a 100%, está num processo de melhoria. Tomámos a consciência dos problemas que tínhamos e conseguimos tomar decisões inteligentes, como seja, voltar atrás no processo. Portanto, o prestador está mudado, não há nada a fazer, temos que continuar e, portanto, vamos investir e vamos evoluir. No processo, aí conseguimos mexer e, portanto, preferimos dar um passo atrás e agora dar um passo à frente. Okay? Portanto, isso permitiu às novas pessoas que vieram para colaborar com o Credibom do CTT, efetivamente, tomar consciência do que é o Credibom, quais são as necessidades em concreto, adaptarem-se e, portanto, com essa aprendizagem, neste momento a evolução é bastante positiva. Internamente, e estamos a aprender. Nos utilizadores internos que têm, já se sente claramente um bom feedback ou ainda está naquela fase da alteração que queria ser para aqui? É misto. Tenho equipas, sobretudo comerciais, que estão com uma visão muito negativa e agora compete-me a mim mostrar que não, é aquela sensação, até porque neste tipo de situações em que nós trabalhamos com o papel é normal que uma carta se perca, é normal que um processo chegue atrasado, portanto não há 0% de erros, portanto há efetivamente a ter essa consciência e temos que os formar. E, portanto, nesse momento temos algumas equipas que ainda têm esta sensação e compete-nos a nós desmistificar com resultados objetivos, mas a maioria neste momento já está na situação pelo menos neutra em que não nota a diferença. Portanto, eu diria que a partir de agora é melhorar. Boa. Anabela, também gostava que partilhasse aqui connosco a experiência, aqui já mais alargada, e que também percebêssemos que impacto é que isto teve internamente nos vários utilizadores e colaboradores da ANSR. Bom, como há bocadinho eu estava a dizer, toda a desmaterialização inicialmente era feita dentro da estrutura da ANSR, não é? Que é diferente, é dentro da estrutura, entra diretamente dos sistemas, dos seus próprios sistemas. Com a externalização, teve que se fazer uma adaptação e uma melhoria, não é? É saber como de fora, aquela mesma informação, aquela documentação, imagens da documentação desmaterializada, integrava nos nossos sistemas. Foi um processo doloroso, a princípio foi doloroso, porque eu costumo dizer que os sistemas informáticos servem para nos ajudar. E muitas vezes eu costumo dizer, preciso só de saber, mas carrego no botão para ele ligar. E para desligar. Mas muitas vezes isto está por trás, tem algo mais que se diga para funcionar. Portanto, quando houve esta passagem da externalização, houve aqui algumas dores também de aprendizagem e também de revisão da forma que integrava esta informação dos nossos sistemas. Se é tudo perfeito, eu só vou dizer, estou casada há 35 anos e não é perfeito. Eu costumo, de 7 em 7 anos há uma crise no casamento. Mas eu acredito que a conversar... Há de haver aqui muita gente que pensa, só de 7 em 7, porque é que vai ter... Não, de 7 em 7, de 7 em 7, porque é daqueles momentos que parece que é agora que vamos, se calhar, não, mas não. Não, eu dei este exemplo, mas no sentido de que, por vezes, temos que nos sentar e temos que conversar e ver onde é que estão as melhorias naquilo que está a correr menos bem, para que, por um lado, a ANSR tenha aquilo que foi contratualizar, não é? E, por outro lado, que o parceiro que está a trabalhar com a ANSR perceba que o impacto da sua atividade tem no processo contorno nacional. E aqui o impacto é enorme, não é? Não termos um processo que não temos as imagens dos documentos para poder trabalhar, é muito negativo, quer para a segurança rodoviária, quer para aquilo que é a imagem que a ANSR pode dar para o exterior. Portanto, eu diria sempre que nós estamos, mesmo os casamentos que supostamente são perfeitos, que não há casamentos perfeitos, temos sempre margem para melhorar e é esse sempre num processo de aprendizagem contínua e de otimização. Exatamente, claro. É esse mesmo. Ótimo. Jorge, última questão, e que na prática, e estando a passar por este processo agora e tendo feito parte da escolha do novo parceiro, que recomendações é que deixaria a outras empresas que estejam a pensar fazer este processo
que cuidados devem ter neste processo de externalização e na seleção do parceiro? Bom, se calhar somos um bocadinho suspeitos porque já trabalhamos com o CTT há vários anos e a nossa parceria tem resultado em vários sucessos. Portanto, nós, quando partimos para esta decisão de desmaterializar todo o processo, todo o nosso correio, fomos obviamente consultar o mercado, os CTT ajudaram-nos inclusivamente a fazer o caderno de encargos, para vermos em conjunto as necessidades que o banco tinha e, portanto, aquilo que eu posso transmitir é precisamente o know-how que o CTT tem, o conhecimento do mercado que tem, no tratamento do correio, na distribuição desse correio, não só pelo país, mas até internamente no banco. Portanto, o CTT tem um conhecimento, eu diria, quase a 100% do tratamento que nós fazemos ao nosso correio interno e, portanto, claramente eu recomendaria pelo menos conhecerem um bocadinho os seus métodos. O BPI está a gostar deste, apesar de estarmos com cerca de um mês de trabalho nesta nova plataforma, estamos a sentir feedback positivo, como eu disse há pouco, e, portanto, eu diria que tem tudo para dar certo. Mas é importante haver aqui o conhecimento do negócio e haver aqui uma relação de confiança também para permitir endereçar os desafios. Conhecem o nosso negócio, conhecem como trabalhamos internamente, conhecem muitas das nossas necessidades e das fraquezas que temos e, portanto, ajudam-nos precisamente a combater essas necessidades que temos e tem corrido bem. Boa, obrigado, Jorge. Bruno, também lhe pedia para, no fundo, e também sendo um processo recente, que recomendações deixaria, no fundo, já percebi que convém não mudar tudo, processo, fornecedor, se calhar ter aqui algum equilíbrio e fazê-lo de forma mais faseada, mas gostava também que deixasse aqui algumas recomendações para quem está a pensar fazer esta externalização, que cuidados deve ter no âmbito da escolha do parceiro e como é que deve seguir esse processo. Eu diria que esta é uma pergunta que acaba por ser muito repetitiva em termos de resposta a dar, porque não há muita imaginação para responder a isto. E, portanto, relativamente ao que foi dito, aquilo que eu posso acrescentar é o seguinte: este é o tipo de parceria que é estratégica, portanto, não é uma parceria que se mude todos os anos. Eu posso dar o exemplo prático do Credibom. Nós, entre fazer o caderno de encargos, mandar para o mercado, receber propostas, questionar propostas, ver processos, discutir com os potenciais parceiros, demoramos qualquer coisa como 6 meses, mais a implementação a seguir. E, portanto, não é algo que eu consiga despender tempo todos os anos para o fazer, ou cada 2 anos, portanto, convém efetivamente que seja algo visto do ponto de vista estratégico, e eu posso dizer que o nosso anterior parceiro teve connosco cerca de 20 anos, portanto, mostra essa relevância, e, portanto, temos que ter a consciência de que, sendo estratégico, e para mim estratégico é pelo menos 5 anos ou mais, convém que tenhamos confiança no parceiro, portanto, o parceiro tem que ter robustez suficiente para daqui a 5 anos estar lá, connosco ainda, ter conhecimento dos nossos processos, ter know-how para aquilo que nós pretendemos e, mais importante, ter efetivamente apetência para a mudança. Porque, sendo prático, e eu acho que posso partilhar que a nossa relação com o CTT vai além dos 5 anos, o contrato que nós fizemos, eu não estou à espera que daqui a 5 anos eu tenha a mesma operação que tenho agora. Claro. E, portanto... nem daqui a 1 ano. Exatamente. Portanto, o parceiro tem que ter esta capacidade de adaptação. Portanto, eu acho que isto é algo que deve ser tido em conta, esta capacidade da mudança, a capacidade de nos sugerirem evoluções, porque depois vão conhecendo a nossa operativa e também vão... Eu diria que há dois desejos, o desejo do meu lado de ser mais eficiente e também do outro lado também ser eficiente. E, portanto, acho que temos que procurar isto e tentar ver se efetivamente os parceiros que consultamos nos oferecem. Claro. Muito obrigado, Bruno. Anabela, colocava-lhe a mesma questão. Vou quase repetir tudo o que já foi dito, porque, como dizia, não há aqui grande imaginação. De relação connosco, portanto tem que dizer diferente. Sim, tem que dizer, não. Mas, na primeira intervenção eu disse que, efetivamente, quando começámos a externalizar partes do processo, nós consultámos o CTT e disse, olha, nós temos este problema, queremos resolver este problema, como é que, se nós, antes de irmos ao mercado, o CTT primeiro tem disponibilidade para fazer um projeto piloto com uma solução que nos venham apresentar. E houve essa disponibilidade.
Obviamente que em todos os processos, e consoante a aprendizagem que nós vamos adquirir e a experiência que vamos tendo na desmaterialização do processo, nós encontramos sempre nichos para melhorar, não é? E aquilo que eu sugiro sempre é que, se tiverem que procurar um processo, um parceiro, atender primeiro se há disponibilidade desse parceiro para fazer projetos piloto, para que os projetos pilotos servem para identificar. Porquê? Para identificar duas coisas. Primeiro, para identificar se a organização internamente conhece muito bem os seus processos de trabalho. E, por outro lado, permitir que quem vem, o outro parceiro que se propõe a acompanhar nesse projeto, ele próprio sugerir melhorias nesses processos de trabalho. E depois daí partir para soluções que às vezes são de mudança, mas sempre no sentido de tentar criar mais eficiência nos processos, criar capacidade de resposta mais rápida. Portanto, esse será o desafio que eu deixo para quem esteja a pensar ter uma gestão documental externalizada com o volume de documentos semelhante à NSR. Exatamente. Muito obrigado a todos, aos três, em especial sim, porque na realidade foi aqui sim uma mudança de última hora e esteve otimamente. Muito obrigado. Foi ótimo ouvir os vossos testemunhos. Deixa-me especialmente satisfeito ver que as coisas estão a correr bem, que conseguimos criar valor para as vossas empresas e também para a nossa, e que é realmente uma relação de parceria evolutiva, porque nada, o que é hoje, provavelmente amanhã vai ser diferente e temos de ter a capacidade de endereçar estes desafios, mas fico especialmente satisfeito por perceber que as coisas estão a correr bem e que há aqui caminho a fazermos em conjunto. A todos vós, obviamente, agradeço mais uma vez a participação e desafio-vos também a falarem connosco, se tiverem necessidades nesta área, mesmo que ainda não estejam a pensar, que pelo menos vejam e perguntem e tentem perceber como é que também podem utilizar, no fundo, aqui assim a externalização da gestão documental para trazer valor às vossas empresas e, em conjunto, seguramente, conseguirmos ter aqui bons resultados. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.